qué abrís la puerta a la... E aprendiz forevers, como vocês estão, seus fofos? Acho que passei quase o ano todo sem postar vídeo, já que eu estava muito mais ativa no Instagram e no Twitter do que no YouTube. Mas enfim, desculpa por ter ficado em hiato de novo. Eu não sabia em que assunto comentar, mas por sorte, eu finalmente encontrei. E o assunto de hoje é justamente falar sobre o enredo do livro de Friends Forever. Só que vai ser quase que um resumo dele. E é óbvio que não vou dar spoiler de certos acontecimentos na história. A história começará com Alani relatando sobre sua infância aos 6 anos de idade, contando quão hiperativa ela era e que quando fez 8 anos, ela começou a sofrer bullying por crianças com síndrome de adulto e que desenvolveu um grande medo de sorriso, mas a pior parte foi quando ela foi comprar pão e estava aprendendo a andar sozinha. Ela se deparou com sua família morta e que ao redor da casa estava cheio de gelo e sangue para todo lado. Aí ela teve que viver sua vida sobrevivendo na rua e na floresta. Ela decidiu que a melhor opção era visitar o lugar onde sua amiga Katia morava. E quando chegou lá, ela estava quase só, pele e osso e com muito frio. A sorte dela era que a Katia estava por perto. Aí ela começou a cuidar da Alani como se ela fosse sua irmã caçula, dando comida e tudo para ela se recuperar. A Katia conseguiu manter ela viva, mas tinha um problema, é que a Katia estava ficando sem dinheiro nessa brincadeira. Aí veio sua amiga, que era um anjo demônio, tentar ajudar. Ela se apresentou para Alani e se tornou amiga dela. Então as duas continuaram cuidando da Alani e ainda estavam economizando dinheiro para não ficarem pobres. E a Alani disse que queria ir para Neighborville, uma cidade que sua mãe sempre mencionava e que ela era muito boa. Katia e o Musen, que não eram boba nem nada, levaram ela para a cidade que a Alani tanto queria morar e deu certo. Mas o problema é que depois da viagem, elas tinham que arrumar um emprego para sustentar a Alani. Aí, enquanto Katia e o Musen estavam procurando um emprego para ganhar dinheiro, a Alani estava vasculhando o local, indo atrás das borboletas que estavam lá, mas ela foi um pouco longe que encontrou um cara pendurado na árvore como um morcego. Ela conversou com esse cara, mas aparentemente ele não estava a fim de conversar ou algo do tipo. Ele apenas queria ficar na dele e a Alani tentou animar ele, mas Katia a chamou e ela se foi como uma boa menina. Após Alani voltar para suas amigas, ela relatou ter visto um cara pendurado como um morcego e que tentou animar ele. Katia e o Musen ficaram desconfortáveis, mas a boa notícia era de que Katia e o Musen conseguiram arrumar um emprego. Esse emprego é de investigação e para economizar de novo, as meninas escolheram um hotel barato. O hotel era um pouco médio, mas dava para relaxar lá. Elas pagaram e ficaram lá. Alani ficou número quarto rosa, enquanto Katia e o Musen ficaram num quarto de casal. Só avisando que Katia e o Musen não são um casal. Então elas receberam umas boas-vindas ao seu vizinho, o Chico, um fashionista que não era tão famoso assim, mas tinha um certo reconhecimento. Elas passaram vários dias lá, até que elas receberam sua primeira chamada, que era investigar alguém que estava roubando doces de padarias. E como as meninas já estavam com tudo, elas foram atrás do ladrão de guloseimas, mas mal sabiam elas que alguém iria perseguir elas até elas terminarem o caso. E elas descobriram que o ladrão de guloseimas era apenas um rato que estava com fome. Resumindo, elas usaram suas habilidades para nada, e elas voltaram para casa completamente frustradas. E dia após dia, elas foram recebendo mais chamadas, e quando elas resolviam, era mais coisas idiotas, e o Chico estava só admirando elas e torcendo para que elas conseguissem. Elas resolveram tanto o caso que quando o mês terminou, elas só receberam uns
Misérios R$ 4.000. Elas ficaram contentes por conta disso, porque pelo menos era alguma coisa. E no mês seguinte, a mesma coisa aconteceu, e de novo receberam R$ 4.000. E no terceiro mês, elas já estavam com baixa expectativa. Mas que incrível que pareça, elas receberam uma chamada diferente. Elas receberam a missão de investigar assassinatos e desaparecimento de crianças que estava ocorrendo em Neighborville. Elas ficaram surpresas disso, e como elas tinham mais um integrante no grupo, elas resolveram chamar ele também. E esse quarto integrante era o Chico, o admirador do Friends Forever. Ele tinha uma certa experiência com investigação, então ele entrou no grupo e se tornou um grande amigo da Alani. Ele dava até recompensa para Alani, e quando a investigação começou, eles começaram a investigar o assassino. E por enquanto, há 3 suspeitos no caso, mas o suspeito que mais está quase na categoria do assassino é o Sandigo, já que há algumas gravações dele bastante suspeitas, principalmente dele perto de crianças. E nessa mesma investigação, os Friends Forever chegaram à conclusão que há mais um, porém, esse outro é o que está sequestrando crianças, ou seja, seria esse outro suspeito ou suspeitos, um ajudante do assassino. Bom, descobriremos na versão final do livro. Ok, essa é a primeira vez que faço um vídeo um pouco longo. Acho que é o suficiente para matar a saudade de vocês, né? Mas falando sobre o livro ainda está em desenvolvimento. Estou fazendo ele no computador e provavelmente ele vai ser finalizado no próximo ano, mas por enquanto está indo bem. Eu espero que você tenha gostado do resumo do livro. Se quiserem que eu dou mais informações sobre o livro, é só falar comigo no chat do Instagram ou no YouTube mesmo. Então é só isso mesmo, pessoal. A gente se vê num outro dia ou mês. Tchau, aprendiz Forevers.